Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Primeiro vídeo voltado para o carnaval do ano que vem que eu faço aqui no canal, para o carnaval de 2025. Nessa época, após desfiles, eu gosto de trazer coisas dos carnavais antigos, fazer aqui um acervo bem bacana para vocês, mas devido à grande novidade que tivemos no dia de ontem, então achei conveniente dar aqui meus pitacos sobre o assunto e compartilhar com vocês. E a grande novidade que nós temos é que Gabriel Davi, filho do patrono da Beija-Flor, Anísio Abraão Davi, e ex-diretor de marketing da Liesa, é o novo presidente da principal entidade organizadora dos desfiles do Grupo Especial, ou seja, a própria Liesa. Essa foi a grande novidade que tivemos ontem. Ele foi aclamado em uma assembleia e com isso ele será a principal pessoa, a principal figura que irá aí representar as escolas de samba nos próximos 3 anos. Sobre o que eu penso sobre isso, logo após a vinheta. Bom, como eu coloquei no título do vídeo, é um assunto que eu acho que traz esperança e receio, medo a todos nós. E eu vou começar com a parte boa. Eu vou começar aí com a parte que nos traz esperança de novos ares bons para o futuro do Carnaval Carioca, pelo menos nos 3 próximos anos. O primeiro ponto importante é que era necessário, mais do que necessário, mudar o pensamento da diretoria da Liesa, que muitas vezes se mostrava arcaico, fora do contexto da atualidade, e quando tinha que dar um passo, esse passo era muito demorado. A gente não pode esquecer que até uns 10 anos atrás era necessário ter fax ou um aplicativo que fazia o papel do fax para adquirir ingressos para as frisas. Era uma coisa ridícula. Eu lembro até uma vez que quando um âncora, da Rede Globo foi anunciar o anúncio da venda dos ingressos e que era necessário ter fax, ele chegou a rir. Aliás, era piada para a própria Rede Globo, que tem aí os direitos de transmissão dos desfiles. Eles demoraram muito para chegar à era da informação, da internet. O site da Liesa era um grande elefante branco, sem informação relevante alguma. Só era atualizado uma vez na vida, outra na morte, ou melhor, só na época de carnaval. Não que hoje seja uma maravilha, mas está bem melhor do que antes. E eu posso citar aqui N exemplos que a gente vai perceber que os avanços que a Liesa teve foram muito demorados e poucos avanços. É necessário muita coisa ainda a melhorar, a mudar. Fora que também é preciso mudar, melhorar a questão da comunicação com o público. Público de modo geral, não apenas o turista, mas também o sambista, o carioca, especialmente o público carioca. E mudar a comunicação, ou a postura, melhor dizendo, com o poder público. Não tem como a gente esquecer a relação das escolas de samba no período Crivella, quando Crivella fez os cortes das subvenções dos desfiles. E as escolas não sabiam o que fazer, se mostraram impotentes, chegando até a argumentar que se tivesse corte mesmo, não teria desfile. Ora, era justamente o que Crivella queria. Era justamente o que Crivella queria ouvir e que estava desejando que acontecesse. E as escolas de samba se mostraram totalmente sem forças. E vou contar aqui um caso particular, que até já citei aqui no canal, mas vou contar de novo. Que há 2 anos atrás eu busquei para vocês aquela dúvida, resposta para aquela dúvida sobre a entrada do pessoal de meia entrada, que existe até hoje. Porque no site da Liesa está até hoje que quem tem meia entrada do lado par entra pelo portão do setor 8. Quem tem meia entrada do lado ímpar entra pelo portão do setor 9. Porém, com a novidade do ingresso digital, as pessoas se questionaram quanto a isso. Será que vai ser necessário isso ou pode entrar por qualquer portão? Aí liguei para a Liesa, o rapaz não soube responder. Liguei para a Rio Tour não soube responder. Até que um dia eu fui a um evento da Cidade do Samba
encontrei um dirigente do alto escalão da Liesa e perguntei diretamente a ele sobre essa questão da minha entrada. E para minha surpresa, o dirigente que ainda está na Liesa, inclusive nesse novo quadro administrativo do Gabriel Davi, me disse o seguinte: entrada diferenciada para o pessoal de meia entrada? Isso não existe, isso é crime. Se a Liesa fizer isso, ela vai estar discriminando as pessoas e vai ser processada. Isso é um absurdo. E eu quase caí para trás, porque a Liesa já faz isso há quase 10 anos, ou mais de 10 anos. E um dos seus dirigentes, que inclusive já foi presidente da entidade, não sabia disso. E eu estou contando esse caso apenas para vocês perceberem como o pessoal da Liesa, da antiga diretoria, era meio fora da caixinha. Pessoas que não estavam antenadas com o que acontecia no mundo atual, com o próprio carnaval que eles organizavam. Porque o que eu enxergava ali? Eles organizavam as coisas, assinavam os papéis e deixavam para lá. Não tinha aquele cuidado de ver se realmente a coisa estava funcionando, estava acontecendo. E a cada ano, a situação, a experiência para nós que vamos ver os desfiles, só piorava. Então, era mais do que necessário mudar o pessoal que estava na Liesa. Eles estavam ali totalmente alheios ao que acontecia fora da pista. Fora da pista. Eu acho que esses dirigentes nem redes sociais tinham. Porque assim, a gente tinha críticas, muitas sugestões, vamos dizer assim, para melhorar o espetáculo para quem assiste. Mas essas críticas, gente, não chegavam até eles. Redes sociais, como eu falei, provavelmente eles não tinham. Canal de comunicação também não tinham. O máximo que eu consegui até hoje, nesses meus 21 anos, foi levar um telefone na cara. Porque eu fui fazer uma reclamação de não sei o que, e aí o cara lá da Liesa desligou o telefone na minha cara. Foi o máximo que consegui. Então, canal de comunicação não existe, então para eles está tudo uma maravilha, né? O espetáculo ali na pista está ocorrendo, de certo modo, de forma satisfatória, sem grandes problemas, e é isso. Então, essa entrada do Gabriel Davi, uma pessoa antenada com o que acontece no mundo, uma pessoa que, de certo modo, até a página 5 interage com o público nas redes sociais, nos dá ar de esperança de que algumas coisas vão melhorar para o público. Pelo menos é assim que eu espero. Sem falar, gente, que ele conseguiu coisas bacanas sendo diretor de marketing da Liesa. Como, por exemplo, a marca Rio Carnaval, que ele criou, né? Ou foi o principal responsável pela criação dessa marca. Porque a imagem da Liesa estava muito desgastada, estava muito queimada, especialmente depois da questão lá da pandemia. Então essa marca Rio Carnaval serviu para oxigenar a imagem da marca das escolas de samba. Outra coisa bacana também foi a questão dos ingressos digitais, que facilitou muito a aquisição dos ingressos para assistir aos desfiles. Outro aspecto positivo também é a forma com que ele negociou algumas coisas, como por exemplo, ele conseguiu esse patrocínio da Ambev, que foi o maior da história das escolas de samba. Ele conseguiu também uma maior porcentagem financeira para as agremiações na questão da venda dos camarotes, coisa que a Liesa vinha batendo cabeça nos últimos anos, não sabendo como lidar com isso, perdendo inclusive patrocinadores. E o Gabriel, com a sua capacidade de marketing, com a sua influência no mundo dos famosos, dos ricos, ele vem conduzindo, contornando isso até, de certo modo, com muito sucesso, muito bem. Então, são pontos, alguns dos pontos positivos que nós já tivemos aí com o Gabriel Davi já presente na direção da Liesa como diretor de marketing. E aliado a isso, tudo que eu acabei de falar, eu achei interessante as novidades que já temos já nesse primeiro dia dele como presidente da Liesa. Ele pretende adiantar em um mês o calendário sambístico, né, o calendário carnavalesco. Já temos aí a novidade de que a ordem do sorteio do grupo especial vai ser realizada em maio e não em junho, como tradicionalmente acontecia.
A ideia também é que os sambas enredo sejam lançados no início de novembro e não no início de dezembro. Assim há mais tempo para divulgar as obras para o grande público e também dará mais tempo para o sambista curtir esse pré-carnaval já com os sambas selecionados. E o que mais me chamou a atenção, que foi o quadro de diretores da Liesa, com uma boa representatividade negra e feminina, algo que era muito cobrado pelos sambistas. Porém, entretanto, contudo, mesmo tendo falado tudo isso aí de positivo que o Gabriel trouxe para o carnaval, ou que parece, né, que pode trazer de positivo para o carnaval, tem o outro lado da moeda, o lado que me deixa com receio, com medo dele sendo presidente da principal entidade do carnaval carioca. Eu poderia citar algumas coisas aqui, mas vou focar em duas. A primeira delas, que é o maior receio, que acredito que não seja apenas meu, mas também da maioria, é o poder que os camarotes podem ter. Porque a cada ano os camarotes vão ficando maiores e mandando mais na Marquês de Sapucaí. Antes dele se tornar diretor de marketing da Liesa, já havia essa tendência. Depois que ele se tornou diretor de marketing, isso piorou e muito. E muito mesmo. E detalhe, quando houve aquela reclamação na justiça e que a Liesa chegou até a ser intimada pelo som alto do camarote lá no setor 10, ele criou uma regra de que os camarotes que não obedecessem um certo limite no som iriam pagar uma multa. A multa é irrisória de R$1.000, mas existe a multa, existe a regra. E no primeiro carnaval, com essa regra, o primeiro a quebrá-la foi ele mesmo. Porque o som do nosso camarote, no qual ele era um dos responsáveis, estava extremamente alto. Ou seja, a pessoa cria uma regra e ela mesma quebra. E a gente tem visto aí nos últimos anos que essa questão do som continua a mesma, o mesmo absurdo. Eu estava lá no grupo de acesso no setor 6, sexta e sábado, e senti a arquibancada vibrar com o camarote do setor 5, que nem fica em frente, tá, gente? Fica à distância. Eu fiquei imaginando, caramba, imagina quem está no setor 5, quanto deve estar sofrendo. E todo mundo continua reclamando disso, é só ver nas redes sociais. Ou naquele vídeo que eu fiz para vocês, baseado nos relatos dos problemas que o pessoal me disse que ocorreram nas arquibancadas. Muita gente dizendo que os camarotes, mais uma vez, passaram do ponto, com som muito alto, e não deixando as pessoas ouvirem os esquentas ou até mesmo curtirem os desfiles. É uma mistura de som de bateria com de música eletrônica. Além disso, da questão do som alto, existe a questão que eles estão se expandindo cada vez mais. E as risas cada vez ficando menores. Existe aquela galera que se junta, que procura ficar num lugar mais confortável, lá embaixo, na frisa. E os camarotes estão tirando isso, estão fazendo esse público sumir. Porque eles tomam conta e estão expulsando essa galerinha. As frisas estão com os dias contados pelo visto. É a sensação que está dando. E é uma sensação que eu comecei a sentir um certo frio na barriga para quem fica na arquibancada, como é o meu caso, nesse último carnaval. Por quê? Chego lá para a entrada do portão do setor 10 e eu descubro que essa entrada agora virou entrada de camarote. A entrada do portão do setor 6 também virou entrada de camarote. Então, os públicos de arquibancadas dos setores 6, 8 e 10 e também de meia entrada, segundo alguns funcionários da Rio Tour, tem que todo mundo entrar pelo portão do setor 8. Um portão pequeno para milhares de pessoas. Uma entrada pequena para milhares e milhares de pessoas. Um público muito maior do que de camarote. E eu não vou mentir para vocês, não. Eu me senti humilhado. Eu me senti humilhado com aquilo.
E eu fiquei com um sentimento de impotência e de muita preocupação. Eu fiquei naquele sol ali naquela fila pensando, falei, cara, isso daqui é a ponta do iceberg do que pode piorar muito para quem está na arquibancada. Porque além de ter juntado todo mundo numa entrada só, o que prejudica a segurança, porque não tem pessoas para controlar aquela entrada toda. Você acha que os caras vão fazer uma revista direitinha, em um por um, para ver se tá com arma, se tá com garrafa de vidro? Não vai, gente, é muita gente. Eles deixam passar direto. Deixa passar direto. Entendeu? E na hora de sair, o sufoco, com menos portões. Maior dificuldade, menos saídas laterais, todo mundo indo para o mesmo lugar. E se acontece alguma coisa, uma correria, como é que ia ser? E eu senti ali um certo frio na barriga quando eu parei para pensar em tudo aquilo. Porque, novamente, eu senti que aquilo ali era a ponta do iceberg de uma coisa que está para piorar nos próximos carnavais. E agora, com Gabriel Davi sendo presidente da Leesa, eu tenho receio disso piorar mesmo já no carnaval de 2025. Estou sendo bem sincero com vocês. Tomara que eu esteja muito, mas muito errado. Mas depois que eu vi aquilo ali, a forma com que o público de arquibancada foi tratado, eu, com toda a sinceridade, eu não consigo criar boas expectativas quanto a isso. E vou falar uma coisa baixinha aqui para vocês, senão vai dar ideia para ele, tá? Eu fico com medo de eles pegarem arquibancadas para transformar em expansão de camarote. Isso já aconteceu. Quando surgiram as arquibancadas novas, o setor 2 era a expansão do camarote da Brahma. Não deu muito certo, não sei, ou a Brahma saiu, ou acho que a Brahma saiu no caso. E aí voltou a ser totalmente arquibancada. Mas pelo andar da carruagem, gente, tá arriscado os camarotes também tomarem espaços das arquibancadas. E é um sentimento que eu estou, tomara que eu esteja totalmente errado. Porque o Gabriel, ele gosta de carnaval, só que ele foi criado no mundo da elite, dos ricos, que estão nos camarotes. Então o mundo dele é esse. O olhar dele é para esse público. Da mesma forma que fiz aquela crítica aos dirigentes antigos da Leesa, que estavam totalmente em desalinho com várias coisas do desfile, eu vejo Gabriel desantenado com essa questão do público das arquibancadas, ou se faz indiferente a ele. E assim, eu tô falando arquibancadas, mas não é apenas arquibancadas não, tá, gente? Inclua aí frisas e também o pessoal das cadeiras, tá legal? Porque existem muitos problemas e há muito tempo, e ninguém toma frente. Sequer comenta sobre uma possibilidade de melhorar o conforto para o público que assiste aos desfiles, que não seja de camarote. Ou então não quer comentar. E assim, não faltam problemas. Novamente, vou citar aqui alguns deles. A questão da iluminação cênica, muito bacana para desfile, mas para quem assiste fica tudo escuro. É perigoso para quem desce degraus, vai no banheiro, vai comprar um lanche. Lá nas cadeiras individuais, o revestimento do piso é preto. Na escuridão, as pessoas não enxergam os degraus, acabam tropeçando. Os banheiros, podres, especialmente dos setores pares, ali no setor 6. Já cansei de pisar em esgoto ali no setor 6. Banheiros pequenos nas arquibancadas antigas. Fora que relataram que lá no setor 8 o banheiro feminino estava muito quente, porque o vapor de uma cozinha de um camarote ia direto para a entrada da janela do banheiro feminino no setor 8. Um absurdo. Etc, etc, etc. Vários problemas. O pessoal da Rio Tour que desaparece. Será que essas coisas não chegam a ele? Será que ele não sabe disso? Ele que fica nas redes sociais, ele que é marcado por mim e por outras pessoas nessas críticas, desses problemas. Não é possível.
que ninguém se manifeste em relação a isso? Ou será que querem resolver o problema de uma outra forma? Se livrando desse público, diminuindo o espaço dele. Afinal de contas, os camarotes estão dando mais lucro, né? As pessoas pagam mais caro. E aí, se diminuir o espaço das arquibancadas e colocar um público que paga mais, pode ser mais vantajoso para a Liesa, Rio Carnaval ou os próprios camarotes. Sem falar que você diminui as reclamações. Sendo aí irônico, tá, gente? Tendo menos pessoas, você tem menos reclamações. Eu duvido de nada, tá, gente? Eu posso estar blefando e tomara que eu esteja blefando, tomara que eu esteja falando um monte de besteira, mas eu duvido de nada. Porque, novamente, eu acho que o Gabriel Davi, ele é um cara que gosta de carnaval, ele ama escola de samba, só que ele, como conviveu em um meio bem diferente da gente, né? Ele viveu no mundo mais elitizado, no mundo dos famosos, de camarote. O seu olhar é especificamente para esse público, para esse mundo. E eu vejo ele muito indiferente, muito distante do público espectador mais povão, especialmente das arquibancadas, sejam elas populares ou sejam elas especiais. Até porque este público paga caro, bem caro, para curtir o seu carnaval, curtir os desfiles. E pelo menos o mínimo de comodidade este público tem que ter. Então, gente, era isso que eu queria falar aqui no vídeo. E apenas resumindo, eu tenho o meu lado de esperança, porque eu acho que o Gabriel, ele de fato vai ter uma postura bem diferente dos dirigentes antigos da Liesa, mas em compensação fico com o pé atrás com essa relação que ele tem com os camarotes e a indiferença que ele tem com o público, especialmente de arquibancada. Isso me preocupa bastante, tá legal? E tomara que eu esteja errado nessa minha preocupação. Tomara que eu esteja blefando e que o Gabriel faça uma grande presidência para os sambistas, para quem vai desfilar, para quem vai assistir de camarote, de arquibancada, de frisa, de cadeira, quem vai assistir de casa, que ele consiga mexer os pauzinhos ali com a Rede Globo para fazer uma boa transmissão e que todo mundo saia feliz. Tá certo? Gente, valeu, abraços e até a próxima.